Deixa eu te perguntar, você acha que todos os multimilionários e bilionários construíram suas riquezas do zero? Não, eles construíram focados em equity. E hoje, eu, Rafael Cocolíquio, Head da área de M&A da Visp Capital, vou te ensinar como e todas as etapas de todo o processo de fusões e aquisições, de M&A, para que você também consiga aplicar isso na sua empresa e alcance essas cifras e esse equity que hoje, sem esse conhecimento, parece inalcançável. Inicialmente, precisamos entender o que é o M&A. O M&A nada mais é do que operações de compra e venda ou fusões entre empresas. Então, muitos empresários, eles direcionam seus esforços para crescimento voltado de uma forma mais inorgânica, ou seja, eles planejam aquisições para o seu crescimento e conseguir aproveitar sinergias de operação adquirida para aumentar a margem líquida, aumentar a sua presença em mercado e conseguir crescer de forma saudável. O M&A possui basicamente 5 etapas. A primeira etapa sendo a prospecção, que ela pode ocorrer ou não, porque muitas vezes o comprador já possui o seu alvo direcionado para conseguir fazer essa compra. A segunda etapa, que é a negociação, então troca de documentos preliminares, de informações e conseguir conduzir essa dança, que é a negociação, para as partes chegarem a uma proposta. Vem a terceira etapa após a proposta, que é a due diligence ou a diligência prévia. Então o comprador vai entrar dentro da operação do vendedor para conseguir localizar possibilidades de contingências ocultas ou passivos que a operação já tenha, para conseguir ou negociar após um ajuste de preço ou verificar se esses passivos e contingências acabam conseguindo incorporar no preço já negociado para o fechamento ocorrer. A quarta etapa é a etapa de contratos, assinatura e fechamento. Então é a etapa que o time jurídico, tanto do comprador e do vendedor, sentam juntos à mesa para conseguirem negociar o contrato e, negociando esse contrato, partir para a assinatura. E se não houver nenhuma condição precedente a esse fechamento, o closing, já ocorrer junto ao signing, que é a assinatura. A última etapa, e muito negligenciada em todas as operações de M&A, é a parte de pós-fechamento, ou a integração. Quando se realizam operações saudáveis, existe um plano de passagem de bastão. Um plano de 100 dias, também como é conhecido, onde vão ocorrer tanta migração de sistemas, pessoal, cultura entre o comprador e o vendedor, para que juntos virem um só, mesmo quando ocorre a compra. Não apenas uma fusão que deixa duas entidades deixam de existir para a criação de uma terceira, mas principalmente na parte da aquisição, quando a vendedora incorpora dentro da compradora ou a vendedora vende seus ativos e deixa de existir, existe essa necessidade de ocorrer uma migração e uma integração saudável. Não adianta uma operação que possui um capital humano que é muito proativo, que ele é burocrático, que ele é mais direcionado a uma forma mais rígida, conseguir integrar com fit cultural com uma operação que possui uma alma de startup, onde o pessoal não é tão ligado a isso, não possui tanta burocracia dentro do negócio. Esse fit cultural, esse choque de culturas no momento de uma integração, se não for muito bem planejado, pode fazer com que o M&A seja um desastre. Nós temos diversas operações de que foram muito bem conduzidas durante toda a negociação, durante as 4 primeiras etapas, mas no pós-fechamento os negócios não saíram como foi planejado. Um exemplo muito famoso de uma operação de M&A que parecia um mar de rosas durante toda a negociação e no pós-fechamento não deu certo e hoje já se planeja encerrar e voltar atrás é a operação da Kraft com a Heinz. A operação da Kraft e da Heinz foi assessorada por nada mais, nada menos que Warren Buffett, que a 3G Capital também assessorou. E todos os números, todo o planejamento, tudo se mostrou perfeito. Era uma operação que não tinha como dar errado. Mas no dia posterior ao fechamento, no dia posterior à conclusão satisfatória do negócio, a operação entrou em queda. Hoje, cerca de 10 anos após a conclusão desse negócio, ambas as empresas já planejam voltar atrás nessa fusão e encerrar os seus laços com relação a isso. Então, nós temos um grande exemplo no mercado de quando as coisas parecem ser muito boas, mas na verdade o mercado resolve que não é. Mas para você
empresário, eu vou te passar algumas dicas de como evitar que esse processo dê errado. Primeiro ponto que você deve se atentar no momento de uma negociação é na hora da auditoria, na hora da due diligence. A due diligence, sendo uma diligência prévia, ela é necessária que você consiga coletar o máximo de informações possíveis, informações concretas do negócio, para que seja possível analisar a possibilidade de risco. A gente sabe muito bem que aqui a gente prega na Visp o crescimento alto, a margem alta e o risco o mais baixo possível. Esses 3 pilares do equity fazem com que o seu negócio seja saudável e nós devemos aplicar ele também no momento de uma due diligence. A due diligence ela vai desde as solicitações contábeis, solicitações jurídicas como certidões negativas, como processos administrativos e judiciais que a operação vendedor está passando ou já veio a passar. A gente pede também a parte societária, o organograma societário e principalmente a parte tributária e trabalhista. Essas duas, o tributário e o trabalhista, são as duas frentes que mais possuem red flags em uma negociação. Ou seja, operações, na maioria das vezes, média para grande, possuem muitos passivos em relação ao passado. Existem algumas negociações por pagamento, às vezes, divergente do imposto, do como deveria ser. E no momento de uma compra, o comprador ele precisa ter isso contingenciado, porque no futuro, se isso vir a se materializar, quer dizer que existirá um grande risco para que o preço que ele pagou no momento da aquisição poderia ter sido mudado. Entretanto, a gente fica muito preso na hora da auditoria e na hora da due diligence a essas partes mais burocráticas. E a gente acaba esquecendo uma parte extremamente importante, que é a parte cultural do negócio. A due diligence ela vai prever e vai fazer um chão, um caminho, para que a gente consiga negociar o ajuste de preço, o eventual earnout e a parte de contratos e prever o futuro na esfera mais burocrática. Enquanto, se nós negligenciarmos a parte cultural do negócio, pode ser que todo o caminho previsto com relação a contingências e riscos de materialização de processos e passivos vá por água abaixo porque você não tem time para aquilo. A due diligence cultural, entender como é a alma do negócio que está sendo adquirido é extremamente importante. Então você precisa verificar se aquela empresa possui um fit com a sua. Não precisa ser exatamente a mesma cultura, mas culturas parecidas. Uma forma que a gente consiga integrar a operação que está sendo vendida dentro da nossa própria, como se nada tivesse acontecido, tá? Então, claro, no momento de due diligence você não vai conseguir conversar com os funcionários, mas uma das condições precedentes pode ser algumas reuniões entre o signing e o closing, de que o CEO e o seu time de RH consiga conversar com as pessoas-chave daquela operação para entender se casa ou não com a sua operação que está fazendo a aquisição naquele momento. Se não casar, pode ser um grande risco para o seu negócio. E para finalizar, nunca se esqueça, M&A é estratégia, planejamento e organização. E isso são em todas as fases do processo, desde a prospecção até o pós-fechamento.